Sensoriamento remoto orbital, fase de aquisição de dados. O sensoriamento remoto pode ser entendido a partir da análise desse esquema, onde se tem uma fonte de energia, essa fonte vai emitir radiação eletromagnética REM, essa radiação vai interagir com elementos que estão na superfície terrestre, denominados alvos, e dessa interação, o que for principalmente refletido ou emitido, será registrado por sensores que estão a bordo de satélites. Essas imagens ou dados serão enviados para sistemas na superfície terrestre, onde se tem a recepção, se faz o processamento e essas imagens são disponibilizadas para os usuários na internet e em seguida será feita a análise, a interpretação e será dada uma aplicação a esse dado. Na primeira fase do curso, nós estudamos a fase de aquisição. Na fase de aquisição, é importante entender as fontes de energia. No nosso curso, a atenção é dada ao Sol. Então, a radiação solar ela é emitida entre os comprimentos de ondas de 0,3 a 4 micrômetros. E dessa energia que é emitida, quanto que chega ou onde chega a energia na superfície terrestre? Nesse gráfico eu tenho no X comprimentos de ondas e aqui a irradiação espectral do Sol, que se assemelha à radiação de um corpo negro. O que eu tenho destacado em amarelo é a radiação solar no topo da atmosfera, mas essa energia, parte dela é absorvida por elementos da atmosfera, como vapor d'água, CO2, ozônio. Então, apenas a parte vermelha pode ser utilizada pelo sensoriamento remoto de superfície, ou seja, a parte que está destacada na cor vermelha são as denominadas janelas atmosféricas, em que a energia chega na superfície sem nenhuma interação ou menos interação com a atmosfera e pode ser utilizada pelo sensoriamento remoto de superfície. Por que é importante conhecer esse espectro de energia? Porque os sensores dos satélites serão criados justamente nessas janelas atmosféricas. Vejam esse gráfico em que eu tenho aqui no X os comprimentos de ondas, no Y transmissão da atmosfera. E vejam que o que está destacado nesse cinza bem clarinho no gráfico são justamente as janelas atmosféricas. E quando se trabalha com sensoriamento remoto de superfície, ou seja, para observar os elementos que estão na superfície terrestre, as faixas espectrais que os sensores captam a energia são criados nessas faixas, né? Vamos ver aqui, por exemplo, o sensor do satélite Landsat 8. Eu tenho aqui as bandas 2, 3 e 4, criadas na faixa do visível, onde tem bastante energia, que é justamente onde nós enxergamos. A faixa 5, criada na faixa do infravermelho próximo, então dentro aqui também de uma janela atmosférica. Aqui criada essa banda 6, dentro da faixa do infravermelho, comprimentos de ondas aqui do infravermelho médio. 7, dentro de outra janela atmosférica. Então, dentro dessas faixas espectrais se enxerga a superfície. Aqui eu tenho uma banda 9, aqui já é uma banda para analisar vapor d'água, que não é objeto do nosso curso. Então, aqui eu tenho sentinel com as faixas, né, e sempre utilizando a energia que chega na superfície terrestre. A interação da energia eletromagnética com os alvos. Eu tenho aqui uma ilustração, né, da água. Então eu tenho energia incidente. O que acontece com a energia quando ela atinge um alvo? Ela pode ser absorvida, pode ser transmitida ou refletida. O que o sensor vai captar? Principalmente a energia que vai ser refletida pelo alvo. Às vezes nós falamos que a água saiu preta nessa imagem porque ela absorveu muito, mas o sensor ele não vai registrar o que foi absorvido, ele só registra o que foi refletido. Então, a análise dos alvos para os sensores que registram a energia que é refletida é baseada na sua refletância. A refletância
energia refletida por energia incidente vezes 100. Curvas espectrais. Como que eu vou analisar essa energia? A partir de curvas espectrais de alvos da superfície terrestre. Já entendemos que essas curvas elas são feitas a partir de aparelhos denominados espectroradiômetros e aqui na superfície terrestre, mas elas são a base para que a gente faça as análises dos elementos nas imagens que foram produzidas pelos sensores que estão a bordo dos satélites. Então já entendemos bem esse gráfico em que eu tenho sempre no X comprimento de ondas e no Y refletância. Então refletância em percentagem, igual dito anteriormente, do incidente, o quanto que foi refletido. Aqui eu tenho a curva da vegetação, refletância na faixa do verde, dentro da faixa do visível, bastante refletância no infravermelho próximo. E outras curvas espectrais aqui, da água que diminui a refletância quando o comprimento de ondas aumenta, do asfalto, do solo. Por que é importante o estudo, o entendimento dessas curvas espectrais? Para a interpretação das imagens e para também escolha de qual faixa espectral você vai conseguir separar melhor os elementos estudados. Por exemplo, eu conseguiria separar água de vegetação nessa faixa? Não. Por quê? Porque elas têm uma reflectância muito parecida. Quando tem refletância parecida, significa vai sair igual na imagem. Aqui alguns exemplos. Aqui já com comprimentos de ondas até 2.5, onde a maioria dos sensores a bordo de satélites para observação da superfície terrestre geram imagens. Então eu tenho que ter sempre em mente esse padrão aqui da curva espectral, né, da vegetação, curva da água, curva do solo, para eu entender aqui onde, né, eu posso separar esses elementos em uma imagem de satélite. Aqui os fatores que determinam essas respostas, já vimos que na faixa do visível ele é controlado aí pelos pigmentos, né, de clorofila, na faixa do infravermelho próximo pela estrutura celular e na faixa do infravermelho médio, principalmente pelo teor de água nas plantas. Qual o significado disso? Está também relacionado à escolha das imagens para você detectar determinado fenômeno. Aqui você tem que ter em mente, né, que essas curvas então são para você tentar diferenciar as respostas, né, em função das características de um determinado elemento. Então aqui no caso a vegetação, sempre recordando comprimentos de ondas, então eu sei que até aqui é visível, aqui eu tenho infravermelho próximo e a partir aqui de 1.3 aqui eu tenho infravermelho médio. Esse autor colocou curvas aqui de respostas espectrais feitas com espectroradiômetros, com uma vegetação normal, então o conhecimento dessa curva verde aqui, uma curva com vegetação estressada e uma outra severamente estressada. Então vocês podem observar que à medida que se aumenta, né, o estresse da planta, né, aqui no caso estresse hídrico, ela diminui a refletância na faixa do infravermelho próximo e ela aumenta bastante a refletância à medida que o estresse aumenta na faixa do infravermelho médio. Aqui já a partir de imagens mesmo, não a partir de espectroradiômetro, que nós vamos ver com mais cuidado mais para frente no curso também. Então aqui eu tenho uma área de cana, então aqui são os locais em que foram coletadas amostras, né, analisado ponto aqui da refletância nesses locais em talhões de cana. Então aqui eu tenho, por exemplo, vamos nos extremos, né? Uma cana em bom estágio vegetativo, representada aqui pela curva azul. Então vocês podem observar, eu sei que o Landsat 8, a banda 2 corresponde ao azul, a 3 a faixa do verde, então eu tive bastante refletância, e a 4 a banda do vermelho. Então absorção na faixa do azul, na faixa do vermelho
e bastante refletância na faixa do infravermelho próximo, 0,45. Então essa cana está saudável, sadia. No extremo eu tenho aqui uma cana lá bem estressada, ou talvez num final, né, de estágio de desenvolvimento, em que ela já não absorve, né, mais, ela não está verde, aqui está tudo com refletância, né, alta aqui na faixa do visível, e no infravermelho próximo ela reflete muito pouco, retratando então esse gráfico aqui que nós vimos anteriormente, né, quando eu tenho uma vegetação estressada, ela diminui a refletância na faixa do infravermelho próximo e aumenta aqui na faixa do infravermelho médio, que no caso corresponde aqui à banda 6, à banda 7. Então aqui já um exemplo com imagem. Que tipo de imagens o sensor de satélite gera? As imagens são multiespectrais, ou seja, simultaneamente são geradas várias imagens, em várias bandas ou canais ou faixas ou regiões espectrais. Então eu tenho aqui nesse exemplo, são geradas aqui, né, no exemplo, 1, 2, 3, 4 bandas, 4 imagens, 4 bandas, 4 imagens. Os pixels das imagens, 2, os pixels estão relacionados à resolução espacial. Então, o tamanho desse pixel varia de uma imagem para outra, por exemplo, do Landsat 8, a resolução é de 30 por 30 metros, e do Sentinel 10 por 10, 20 por 20, 60 por 60. Então, o elemento, os pixels das imagens, armazenam os valores de radiância em valores digitais. Então, aqui no exemplo, eu tenho os valores digitais das imagens. Então, eu tenho uma imagem aqui com 4 linhas e 4 colunas. Ele diz aqui, o valor 24 está aqui na linha, né, 4, 4, 1. Então, eu tenho na linha 4, na coluna 4, o valor da imagem do pixel é 24. Então, esse valor ele varia, né? Pode ser variado em outras bandas, dependendo da faixa espectral que ele foi imagiado. Por exemplo, se for vegetação, aqui esse valor é 24. Se for na faixa do vermelho, então valor baixo. E na faixa do infravermelho próximo, esse valor aqui seria alto, então será 180. Esses valores nas imagens, eles estão relacionados a tons de cinza. Nenhum satélite faz imagem colorida. Os satélites os sensores, né, dos satélites sempre geram imagens em tons de cinza. Sempre geram várias imagens e essas imagens são apresentadas em tons de cinza. Sendo que o menor valor é associado ao preto, então 0 é preto, e o maior vai depender da resolução radiométrica do sensor. Nesse exemplo aqui é um sensor de 8 bits, 2 elevado a 8, 256. Então eu tenho aqui 255 tons de cinza, 255 tons de cinza que vão variar do 0 até o preto. Para entender essa questão, vocês fizeram um exercício sobre resposta espectral de alvos na aula 3, em que nas imagens eu coletei valores de cinza da água, da floresta, do urbano e da nuvem, e pedi para vocês pesquisarem quais que seriam os comprimentos de ondas da banda 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Como resposta, vocês preencheram essa tabela com o que? Com os comprimentos de ondas ou com as faixas espectrais em que as imagens são obtidas. E eu pedi para vocês construírem um gráfico justamente para entenderem como que é feito um gráfico de resposta espectral, e vocês me apresentaram um resultado mais ou menos parecido com esse. Eu pedi para ser feito à mão para que vocês entendessem que sempre no X se traz o que? Os comprimentos de ondas. Aqui eu representei pelo símbolo da imagem, né? Pela denominação da imagem, B1, B2, B3, B4, B5, B7, que se referem a esses comprimentos centrais de ondas. E plotei aqui a água, a floresta urbana e a nuvem. E
pedir para vocês comentarem, por exemplo, assim, na faixa do visível. Por que eu sei que aqui é visível? Por causa dos comprimentos de ondas que a professora já tinha pedido para decorar nas aulas iniciais. Então, de 0,4 até 0,7 é a faixa do visível. Então, eu venho aqui, eu não consigo separar, no caso aqui, a floresta, que no meu está na cor vermelha aqui, no gráfico, de água. Então, nessas imagens, elas aparecerão com tons de cinza muito semelhantes. Já na faixa do infravermelho próximo, banda 4, comprimento de onda 0,83, a vegetação aparecerá num tom de cinza muito claro e a água num tom de cinza muito escuro. Então, seria para fazer essas análises, para vocês irem entendendo como que no futuro, né, no futuro do nosso curso aqui, né, na parte de análise das imagens, o software, né, vai fazer essa classificação e separação dos elementos da superfície em função de valores. Aqui os principais satélites para aplicação na agricultura: Landsat, Sentinel, o Sibers e o satélite Terra Sensor Modes. Como que eu entendo as características, né, das imagens que são geradas por esses satélites? Da mesma forma que eu apresentei lá anteriormente, também na página da NASA tem essa apresentação da resolução espectral dos sensores MODES, ASTER, do ETM, Landsat 7, do OLI, Landsat 8 e do MSI Sentinel 2A. Aqui, então, eu já tinha comentado anteriormente, eu tenho os comprimentos de ondas e cada retângulo desse, qual o significado mesmo? O significado é que é nesse intervalo, então a banda 7 ela vai gerar imagem. A banda 7 é uma imagem que foi gerada captando energia aqui na faixa de 2, né? Na faixa de 2 aqui, 2000 nanômetros, né? Até mais ou menos, será 2200 nanômetros. Então, ela utiliza somente essa energia. A energia é filtrada aqui só para essa faixa, para que essa imagem seja gerada. Então, eu tenho aqui quantidade de bandas, né, de imagens que são geradas pelo sensor OLI. Então, todas essas aqui no espectro refletivo. E o sensor do Landsat 8, por exemplo, né, ele carrega dois sensores, o OLI e o TIRS. Ele gera também duas imagens aqui na faixa, o que? Na faixa do termal, aqui já é energia emitida pela superfície terrestre. Essas imagens são utilizadas para se fazer mapas da superfície terrestre. Vou mostrar talvez algum exemplo na segunda parte, mas não é foco do nosso curso. Nós vamos centrar nessas imagens aqui, que já é muita coisa. Aqui o Sentinel 2A, quantas imagens que ele gera e a largura aqui das faixas espectrais. Quanto à resolução espectral, nós vimos o que? Quanto mais imagens forem geradas, melhor é a resolução espectral. Vejam do sensor MODES, né, a bordo do satélite Terra, que eu também pedi em um exercício, e vocês viram que ele gera quantas bandas? 36 bandas ou 36 imagens, né? E ele é um sensor muitíssimo utilizado na agricultura, tanto pela sua resolução espectral, né, pelo número de bandas que ele apresenta, quanto pela resolução temporal, que ele passa aí praticamente como uma resolução diária. Aqui outra forma, então o Sentinel 2A, né? São dois satélites com resolução temporal de 5 dias e essas aqui são as imagens geradas. Ele gera imagens com resoluções espaciais diferentes, então eu tenho aqui resolução de 10, resolução de 20 e resolução de 60 metros. Isso aqui é resolução, hein? Resolução espacial. E aqui resolução espectral. Então eu sei que ele gera 4 imagens com resolução de 10 metros. 3 na faixa do visível, uma na faixa do infravermelho próximo. Essas imagens aqui, 6 imagens com resolução de 20 metros. E assim, e 3 aqui com resolução de 60 metros. Aqui eu tenho a faixa do visível, aqui o Near Infrared.
tá? Então, às vezes até em português o pessoal usa essa denominação aqui, coloca infravermelho próximo, mas não põe PIR, né? IVP. Às vezes eu coloco, mas o pessoal às vezes coloca Near Infrared. Aqui, ao invés de chamar de infravermelho médio, eles às vezes colocam Short Wave Infrared, que é um infravermelho de ondas curtas. É questão de denominação, mas os comprimentos de ondas são esses aqui. Como obter as imagens, que é o assunto da aula dessa semana, né? Essas imagens, elas são obtidas então em catálogos. Aí aqui eu coloquei um exemplo, eu estou coordenando um projeto de cana na Nicarágua. Então eu tenho aqui a Nicarágua, aí foi lá na página do Earth Explorer, e quando você chega à parte de resultados, ele te mostrará ali, chama Quick Look, né? Essas imagens, e você vai escolher logicamente a imagem que apresenta menos nuvens e a imagem mais recente, para que você possa realizar os seus estudos. Então essa imagem de 27/12/2020, a área da usina de cana vai estar por aqui. Então foi a que eu encontrei assim com menos nuvens, para não interferir nos estudos aqui, na elaboração de mapa de uso da terra e visualização dos talhões. Quando eu peço essa imagem, eu recebo o que? Um conjunto. Aqui eu pedi as imagens do sensor OLE. Vem um conjunto das imagens do Landsat 8, banda 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E essas imagens são apresentadas em tons de cinza, e logicamente esses tons de cinza vão variar em função do comprimento de ondas. Aqui eu coloquei um gráfico, eu cliquei aqui em duas áreas, em talhões de cana. Qual que vocês associariam que a cana está em condição pior, assim, né? Em termos de desenvolvimento vegetativo, logicamente seria essa curva, né, que está representada aqui pela cor vermelha. Por quê? Eu já vejo imediatamente que nas faixas aqui, azul, verde e vermelho, então bandas 2, 3 e 4, que eu tenho menos absorção aqui na faixa do vermelho, né, e muito menos na faixa do infravermelho próximo. Ela reflete muito menos energia na faixa do infravermelho próximo. Então significa que ela está com menos vigor, ou ela pode estar mais estressada, né? Parecido com aquele gráfico que eu apresentei no slide anterior. Aqui vocês podem observar que a partir da banda 4 são imagens do infravermelho, aqui infravermelho próximo, não, aqui é o vermelho, né? O vermelho, as bandas 5, 6 e 7, que seriam essas aqui, bandas 5, 6 e 7. Aí eu tenho absorção total pela água, né? Absorção da energia pela água. Vejam que eu consigo enxergar bem essa represa aqui. E essa represa, nessas primeiras imagens, ela tá aqui, ó. Mas o que que eu tenho? A vegetação, essa parte aí no entorno, muito parecida, né? Com os elementos do entorno. Então eu não identifico direito essa represa nessas outras imagens. E ela é bem destacada nessas outras aqui. Então essas análises serão feitas posteriormente, né, a esse aprendizado, essa fundamentação da parte de aquisição de dados. Aqui a aquisição de imagens Sentinel, então da mesma área, né, relacionada lá à empresa, a usina, né, Casur, lá na Nicarágua. Essa aqui é a página, né, que você baixa imagens lá, a página da ESA. Baixa imagens do satélite Sentinel, então aqui no caso do Sentinel 2. Quando eu baixo as imagens, logicamente, da mesma forma eu vou ter as imagens em tons de cinza, e vem as imagens com resolução de 10 metros, que são aquelas 4 que nós vimos lá na forma de gráfico, né? Então são 4 imagens aqui, todas em tons de cinza, mais 6 imagens com resolução aqui de 20 metros e mais 3 imagens com resolução de 60 metros. Aqui, isso aqui é um print que eu fiz de um software, né, em que eu utilizei para fazer a visualização das imagens.
Aqui na próxima parte do curso nós vamos entender o que são composições coloridas. Ué, professora, mas por que a senhora fala que as imagens são em tons de cinza e toda vez que eu chego em algum local eu vejo imagens de satélites coloridas? As imagens do Google Earth não são imagens de satélite? Por que elas são coloridas e a senhora insiste em falar que elas são em cinza? Elas são imagens de satélite, sim. E ali nós temos o que? Composições coloridas, que será o tópico da nossa próxima aula. Então aqui é a área lá, né, da Casur, vendo aqui com essa resolução de 10 metros do Sentinel. É uma resolução que tem apresentado aí bastante aplicação na agricultura, né, sendo bastante eficiente aí para a gente visualizar os elementos. Aqui uma cena do Sentinel-2A comparada com a do Landsat. Então eu não falei muito aqui sobre a parte de aquisição, satélite, que tudo já foi descrito, né, em aulas anteriores, mas vocês devem se lembrar que a dimensão de uma imagem de satélite do Landsat é de 185 por 185 quilômetros. Então isso é a dimensão da imagem. Ela é formada por um conjunto de pixels, né, que dá essa visualização para a gente. E aqui a área do satélite, né, as imagens do Sentinel-2A, elas são disponibilizadas em tiles e que possuem aí uma dimensão, um tamanho, área de 100 por 100 quilômetros. Aí meu cachorro já pediu para terminar, mas composições coloridas aqui que será nosso assunto da próxima aula. E até lá. Obrigada pela atenção.